estiver com ela, por favor, Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Certo? Vamos fazer a leitura. Gálatas 3, uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, ele diz assim: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi publicamente exposto diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi crucificado? Esta é a única coisa que desejo saber de vocês. Foi pelas obras da lei que vocês receberam o Espírito Santo ou pela fé na mensagem que ouviram? Vocês são tão insensatos assim, tendo começado pelo Espírito, agora querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Vocês experimentaram tantas coisas em vão, se é que foi em vão. Aquele que dá o seu Espírito e faz milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé na mensagem que ouviram? Assim foi com Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. Saibam, portanto, que aqueles que têm fé é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, ele anunciou primeiro o Evangelho a Abraão: por meio de você todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados com Abraão, o homem da fé. Pois todos os que vivem na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito seja todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas na lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não se baseia na fé, mas o homem que pratica essas coisas viverá por meio delas. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição no nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito por meio da fé. Vamos orar? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir que mais uma vez o Senhor nos permita sentir a presença do Espírito Santo. E isso é possível quando nós entendemos a sua palavra, ó Deus, o Evangelho, como está escrito. Infelizmente, ó Deus, muitos, na busca de bens pessoais, acabam torcendo a sua palavra, ó Deus, para que assim possam tirar proveito dela. Mas a palavra do Senhor é maravilhosa. E quando o Espírito do Senhor aquece o nosso coração, não tem nada nesse mundo que se compare a isso. Por isso nós temos a certeza de que vale a pena andar com Cristo Jesus, ainda que pareça que nós estamos vivendo sozinhos ou que não estamos cheios de bênçãos materiais. Vale a pena viver com essa presença dentro de nós, ó Deus, para a glória do Teu nome. Assim está escrito: Enoque andou com Deus e já não foi mais achado no meio dos homens. Que nós possamos andar contigo, Senhor, acima de qualquer coisa. Que o nosso relacionamento contigo não seja baseado em desejos de bênçãos que nós queremos receber, mas que seja baseado no Teu amor, porque o Senhor nos amou primeiro, está escrito. E assim, esse é o relacionamento que nos foi proposto por meio de Cristo Jesus. O amor no nosso coração por Ti, assim como o Senhor nos amou primeiro. Fala conosco por meio dessa palavra, é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Amém. Foi o apóstolo Paulo que escreveu essa carta para uma igreja que ficava na Galácia. A Galácia, ou a Galícia, ela atualmente fica na Turquia, certo? Ali na região da Europa. Paulo, ele passou por essa igreja pelo menos 2 vezes. Ele, vamos dizer assim, fundou essa igreja, porque ele foi até uma região que não tinha cristãos, pregou a palavra, pessoas se converteram, uma igreja então
ela foi fundada ali. Só que Paulo ele escreveu essa carta porque um equívoco que é central na fé cristã estava acontecendo, as pessoas estavam equivocadas num ponto central. E aí eu preciso dizer que, por exemplo, algumas pessoas podem perguntar por que existem tantas igrejas diferentes? Existem muitas igrejas diferentes porque elas creem em alguns pontos secundários diferentes. Por exemplo, uma igreja que é batista, ela acredita que o batismo é por imersão, que não é você batizar por aspersão, que aspersão é você batizar jogando água na cabeça. Então, isso é uma crença secundária, ok? Uma pessoa que acredita em aspersão ou imersão, isso não tem a relevância, né, do centro do Evangelho. Mas aqui nós estamos falando de uma coisa muito diferente, é a doutrina da justificação. E a gente pode chamar essa doutrina de a doutrina do amor de Deus por nós. Deixa eu só falar um pouquinho de Paulo, porque o apóstolo Paulo, ele foi um homem que foi privilegiado. Vamos dizer assim, Jesus Cristo ele escolheu 12 discípulos, desses 12, possivelmente somente 2 eles eram instruídos, lembrando que nessa época poucas pessoas sabiam ler, né? O analfabetismo era muito grande dentro de Israel, Roma que dominava Israel, eles eram, né, pagadores de impostos pesados. Então, Mateus, que Jesus chamou para ser discípulo, ele era um cobrador de imposto, trabalhava para Roma, então certamente de alguma forma ele tinha algum grau de capacidade de ler ou de contar. E Judas também, porque Judas ele era o tesoureiro do ministério de Jesus, ele andava com a bolsa, né, de dinheiro que as pessoas ofertavam para o ministério de Jesus caminhar. Os outros, ali a gente vê que a maioria eram pescadores, como por exemplo Pedro e o irmão dele André, eles pescavam, Jesus chamou, eles foram. Tiago, João também eram pescadores. Uma coisa que, para você assim, entender historicamente, você vê que sempre Pedro ele se posicionava primeiro que os outros, né? Pedro, ele tinha, né, uma distância de idade um pouco maior dos outros discípulos. De todos esses que Jesus chamou, dos 12 ali, Paulo não está nesses. Eu só estou te explicando para a gente introduzir a mensagem. Pedro era o único que era casado. Possivelmente ele tinha uma idade entre 25 a 30 anos, tá? Então ele tinha uma idade assim um pouco mais próxima da de Jesus, que começou a pregar com 30 anos. Já os outros que foram chamados, eles eram jovens, eram rapazes de 16 a 25 anos, bem jovens mesmo. Eles não eram casados, eles trabalhavam com os pais, a maioria deles, e por aí vai. Paulo, ele foi chamado fora de tempo, porque Paulo, ele não conheceu Jesus enquanto Jesus estava vivo. Jesus já tinha morrido e ressuscitado, Judas já tinha se enforcado, os discípulos já tinham escolhido outro apóstolo, inclusive, no lugar. Eles tiraram sorte, jogou dado lá, falaram, vamos ver o que Deus quer, esse ou aquele. Jogou, escolheu um cara lá, mas a Bíblia diz que Deus apareceu para Paulo, porque Paulo ele estava caminhando para matar pessoas cristãs. Paulo foi um homem que nasceu socialmente privilegiado. A família, ele veio de uma família rica, ele nasceu na tribo de Benjamim. Ele foi instruído nos pés do maior mestre da época. Na época não tinha faculdade, você era instruído aos pés dos grandes filósofos. Ele foi instruído nos pés do maior filósofo da época, que era Gamaliel. Ele era cidadão romano, então mesmo tendo nascido judeu, ele tinha todas as prerrogativas de um romano, certo? E ele ainda nasceu na tribo de Benjamim, numa posição muito nobre ali. Paulo ele era muito estudado, certo? Muito mesmo, a ponto de nessa carta aqui que ele escreveu, ele confrontar o próprio apóstolo Pedro. Paulo aconteceu uma coisa com ele, como ele era um assassino e ele matava cristãos antes de se converter, depois que ele se converteu, as pessoas não acreditavam muito na conversão dele, acreditavam que ele estava mentindo para infiltrar e matar. Então ele teve que ficar um tempo grande, certo? Parado na cidade dele, de Tarsis, voltar e ficar ali esperando até que as coisas pudessem mudar. Mas com essas coisas já mudadas, no capítulo 2 aqui de Gálatas,
Um dia Pedro está com Paulo, e a gente está falando de Pedro, como eu disse, Pedro, ele foi o discípulo mais citado aqui nos evangelhos, né? Por isso, ele sempre era o que se posicionava. Jesus fazia uma pergunta, ele respondia em nome dos discípulos, né? E Paulo chegou a conflitar com Pedro por causa de uma falta de coerência de Pedro aqui nessa questão. Pois bem, mas o apóstolo Paulo, por ele ter vivido, certo, diante de tantas regalias, o que ele viveu depois que ele se converteu ao Evangelho foi uma vida de muitas perdas, perda de posição social, perda de dinheiro. O trabalho que ele tinha, certo, por ser um fariseu e um cidadão romano, era um trabalho de classe alta, de ganhar muito dinheiro. Ele teve que renunciar a isso tudo por causa da sua fé em Jesus Cristo, né? Pelo seu amor a Jesus. Tanto que ele diz que ele é o menor dos apóstolos, que não é nem digno de ser chamado de apóstolo. Aqui a gente começa a entender uma coisa. O apóstolo Paulo, que escreve então essa carta aos Gálatas, que vai falar sobre o amor de Deus pelos Gálatas, ele é um homem que entende perfeitamente esse amor. Não só porque ele entende que Deus o amou quando se manifestou para ele ali no caminho de Damasco, a luz brilhou e Jesus falou com ele, não só por causa disso, mas também porque ele entendia que quando ele fosse se aproximar de Deus, ele não poderia se aproximar para ficar só pedindo as dádivas de Deus. Ele tinha que se aproximar de Deus pelo amor que ele tinha no coração dele por Deus. Eu vou citar uma coisa só para você entender. Eu até coloquei no grupo da igreja essa semana, né? O C.S. Lewis, não sei se vocês conhecem, ele é o autor das Crônicas de Nárnia. Ele era ateu até 33 anos. Só que ele tinha um amigo, o Tolkien, que é o autor do Senhor dos Anéis. Eles viveram no século XX, século passado. E o Tolkien falou de Cristo para ele. Só que o C.S. Lewis era um homem muito inteligente. O Tolkien também, mas o C.S. Lewis era muito inteligente. Ele era um catedrático, ele dava aula nas maiores universidades de Londres, né, que ainda existe, né, nos dias atuais. Mas ele refletiu sobre a fé cristã e ele se converteu em determinado momento da vida dele, depois dos 35 anos. E ele escreveu várias vezes, depois de se converter, que ele não foi para a fé cristã para ganhar nada. E ele sempre dizia assim: para mim, na minha vida, já tem meus prazeres. Ele disse assim um dia: para mim, ler e comer são prazeres transcendentais. Isso aí é uma coisa que já basta. Ele disse assim: se eu quiser que alguém se torne cristão, se eu for falar para essa pessoa, vem ser cristão para você ser feliz, eu não falo. Porque um bom vinho do Porto faz uma pessoa ter uma alegria. Ele era um cara assim, um bom vivant. Ele sabia conversar, ele sabia escrever, ele sabia apreciar livros, ele sabia ter boas amizades, ele viajava ao mundo, conhecia. Então assim, ele era um cara que experimentou de todas as coisas boas que existem nesse mundo, e ele entendeu que a proximidade que ele teve de Deus, ela não se deu por nada que ele queria, né, ter das coisas dessa vida. Ele entendeu que na verdade Deus é o significado, é o sentido, é a paixão, Deus é o amor, Deus é o que dá então para nós toda a substância do viver, sabe? A gente pode fazer todas essas coisas, não é pecado você viver nenhum tipo de coisa que seja boa e que você goste, né? A não ser que não seja algo que traga vício e pecado. Mas a fé cristã, ela nunca deve ser anunciada dessa maneira: venha para Jesus porque você vai se tornar feliz. Nunca pode ser anunciado assim, porque Jesus ele não prometeu isso. Porque na verdade o que ele promete é trazer sobre nós uma substância que não existe nesses outros prazeres, que é completude. A Bíblia fala sobre completude. Ele completa, né, uma parte do nosso ser, da nossa alma, que nada mais pode completar. É o que a Bíblia fala, que existe um vazio dentro do ser humano, dentro de todo ser humano, que é do tamanho da eternidade. E você vai perceber que as pessoas, cada um, encontram isso em um momento da vida, de diferentes formas. Intelectuais, pessoas muito estudadas, chegam em momentos que eles não
encontram resposta para alguma coisa e eles começam a entrar em parafuso e eles acabam, né, se voltando para Deus. Outros já passam por sofrimentos muito grandes e vão para Deus, e foi o meu caso, de sofrer bastante, né, e entender que a vida sem Deus não vale a pena. Então, sim, cada pessoa vai de uma forma, mas o interessante é entender isso. A gente se aproxima de Deus não porque a gente quer receber bênçãos, mas sim porque nós amamos Ele. Ele nos amou primeiro e agora nós os amamos. Então, entenda isso. Se você entender isso novamente, se isso voltar para a sua mente como sendo o seu primeiro pensamento, quando você pensar em Deus, o primeiro pensamento for: eu vou me aproximar de Deus porque eu o amo e eu quero sentir a sua presença de novo, ou quero continuar sentindo a sua presença, pronto, você então tem tudo o que você precisa para viver essa vida de uma forma abençoada. O que deixa o nosso coração ansioso, triste, preocupado é continuar clamando por necessidades que nós temos. Por incrível que pareça, né, existe essa psicologia errada da nossa parte. Às vezes a gente está precisando de alguma coisa e a gente começa a orar insistentemente por aquela situação. Quanto mais a gente ora por aquilo que nós estamos ansiosos, mais essa ansiedade aumenta. Isso aí hoje em dia já é comprovado. As pessoas que mexem com a psicologia, que trabalham a psicologia, que entendem do pensamento humano, já compreenderam isso, né? É uma coisa que a Bíblia já fala para nós sobre isso. Então, aproximar de Deus é aproximar por amor, sabe? E eu estava pensando sobre isso e me lembrando, eu fui para a igreja com 15 anos, tem 19 anos que eu prego a palavra de Deus. E eu lembro que o pastor da igreja, ele era chamado para pregar em vários lugares, né? Chamava para pregar numa escola, numa faculdade, numa igreja, e não tinha para onde ir em tanto lugar. E eu tinha 15 anos, e eu estudava de manhã, e eu ligava para o pastor e falava assim: pastor, se alguém ligar para o senhor pregar, se o senhor não quiser ir, me manda no lugar. E eu lembro que várias vezes ele me ligava, sabe? Eu estava na aula, ele dizia: ó, tem tal lugar lá para ir, eu não posso ir não. Se você puder ir, você me fala, que eu estou falando que eu estou enviando alguém aqui da igreja. Eu falo: pode falar que eu vou. Eu saía da escola escondido, pulava o muro para ir pregar a palavra de Deus. É errado, claro que é errado pular o muro da escola e ir embora. Mas assim, eu fazia por amor, eu tinha aquilo no meu coração, assim, era por Deus. Eu não tinha intenções de pregar, ganhar dinheiro, que as pessoas me achassem bom em alguma coisa. Não era nada aquilo. Eu queria que o Evangelho pudesse expandir. E o que eu encontro aqui nessa palavra que a gente leu é exatamente isso. Paulo ele vai dizer para eles o seguinte: ó Gálatas, aí ele vai ser meio duro na repreensão, que às vezes a gente tem que ser um pouco duro. Ó Gálatas, insensatos, quem enfeitiçou vocês? Não foi publicamente exposto diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi crucificado? Então ele está querendo dizer: ó, vocês que estão aqui, vocês sabem, vocês estavam lá, Jesus morreu naquela cruz. Verso 2: esta é a única coisa que desejo saber de vocês. Foi pelas obras da lei que vocês receberam o Espírito Santo, ou pela fé na mensagem que ouviram? Vocês são tão sensatos assim? Tendo começado pelo Espírito, agora querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Paulo está dizendo assim: olha, o que aconteceu com vocês foi que o Espírito Santo os visitou. Foi Deus quem transformou o coração de vocês. O desejo de vocês ouvirem a palavra de Deus veio dele mesmo. Ele mesmo plantou, jogou essa fé dentro do coração de vocês. E agora, Paulo dizendo, passou um tempo, parece que vocês querem se aperfeiçoar pelo esforço. Deixa eu te mostrar. Sabe o que os judeus faziam? Os judeus que esperaram Jesus foram lá, mandou matar Jesus, não é? Eles eram cheios de cerimônias. Por exemplo, o judeu lá, ele tinha que dizimar tudinho que ele ganhava e que ele plantava. O judeu tinha que guardar o sábado. O judeu tinha que fazer um monte de trem. E o que acontece? Quando alguém se tornava cristão, Paulo deixou bem claro que a justificação não é pelo cumprimento de obra de lei.
A obra de lei é essas coisas. Quem cumpre a obra da lei é quem não acredita que Jesus veio. Quem cumpre a obra da lei, então, acha que no sábado você não pode fazer nada, ou como Paulo pregou para os colossenses, que tem dias... O que as crianças estão gritando aí? Tem dias, por exemplo, que as pessoas achavam que elas tinham que ficar caladas, tem tipo de comida que não pode comer. Paulo diz, tudo isso é insensatez. Depois que Jesus veio, foi pela fé que ele entrou no coração de vocês. E agora parece que vocês querem se aperfeiçoar ou medir a fé de vocês, né, pela força do braço, pela força de conseguirem cumprir tarefas, cumprir situações. Olha a palavra que ele está dando. Isso parece até uma coisa meio perigosa, né? Parece que não, o pastor está pregando que a gente faz o que quiser, porque, né, é Deus que transforma a gente. Não é isso que eu estou querendo dizer, mas o que eu estou querendo dizer é que o mesmo Deus que te chamou é o mesmo Deus que vai aumentar a sua fé. Porque chega um momento da nossa vida que a gente simplesmente fica oco, e às vezes a gente começa a orar, jejuar, ir na igreja, ora, e não sabe o que vai fazer. E chega esses momentos, então a gente pensa que existe algum erro em nós, algum pecado no nosso coração, e isso a gente começa a ficar confuso. Mas a palavra de Deus para nós é o mesmo Espírito que nos tocou, é o que vai aperfeiçoar. Sabe, eu já passei várias vezes momentos na minha vida, nesses 19 anos pregando, que eu tinha que ir pregar num lugar e eu estava assim, totalmente opaco por dentro. Sabe, eu orava, falei, Deus, eu não sei o que falar. Eu estou desanimado, eu estou triste, parece que eu não ouço o Senhor. O que eu vou falar? Eu não estou tendo nem que falar nem para mim mesmo. Como é que eu vou fazer? Sabe? E aí sempre você vai orar e você vê que é o Senhor Deus é quem completa a obra dele. Então a minha parte eu fazia, eu estudava, orava. Se Deus quisesse, eu tinha que estar lá. Então a gente não faz as coisas só quando a gente está com vontade, a gente faz porque a gente tem uma missão. Então, essa obra que Deus faz dentro de nós é para que você sinta de novo o amor dele. Então, talvez você está aqui na igreja hoje e o coração esteja mais ou menos nessa fase. Na fase de o que eu preciso fazer a mais para Deus, para eu poder viver um crescimento espiritual, ou para obter alguma dádiva, para obter alguma coisa do Senhor. A resposta eu estou dando aqui para você. Você não precisa fazer nada, você precisa confiar. Porque quem fez foi Jesus. Isso se chama obra da justificação. Quando ele morreu na cruz, ele nos justificou dos nossos pecados. E é por isso, por essa justificação, é que o Espírito entrou em nós, mesmo nós sendo pecadores. E é por essa mesma obra do Espírito Santo é que ele nos leva a ter crescimento espiritual. Então não é pela força. Então, eu já falei algumas vezes, falo de novo. Eu já fiquei várias vezes dormindo em cima de monte, sabe? 3, 4 dias, sem comer e sem beber nada. Orando, pedindo a Deus, tem misericórdia, eu quero mais do Senhor, quero mais. Era tipo assim, sacrifício de tolo, sabe? Ficava igual um louco mesmo, um lunático em cima dos montes. Tem um monte da Serrinha, que agora não pode mais, e o do Mendanha também, que não pode. Os caras começaram a construir igreja nesses lugares, e aí acabou tudo. Não sei se vocês sabem o que eu estou falando, mas é os montes aí que tinham em Goiânia, né? Então, assim, eu já fui várias vezes, ficava 4 dias lá, virado, sem dormir. Teve um dia que eu fiquei um dia e meio, isso contado no relógio, ajoelhado na brita, pedindo para Deus me abençoar e me dar alguma coisa a mais que eu ainda não tinha. Sabe o que eu recebi? Muitas dores e uma quase pneumonia na época, porque fazia frio pra caramba e fiquei exposto lá. Então, eu quero te dizer uma coisa, nesse momento agora, parece que o que precisa é um sacrifício meu ou seu para Deus nos abençoar mais. Mas não, o que o Senhor quer de nós é que a gente entenda o que Paulo falou para a igreja da Galácia. Ele disse assim: vocês não precisam ficar enfeitiçados. O mesmo Jesus que morreu por vocês é o Jesus que está aperfeiçoando vocês, dia após dia. Então, acalme o coração, um dia de cada vez. Deixa Deus ir trabalhando nesse processo de um dia de cada vez, que Ele vai levar você a chegar em tudo que Ele prometeu. Nada vai passar do tempo, nada vai ficar para trás, nada vai para frente. As coisas vão acontecer exatamente nesse fluxo que é ordenado pelo Senhor por meio do Espírito Santo. Pode confiar. O apóstolo Paulo disse no verso 3:
vocês são tão insensatos assim, tendo começado pelo Espírito. Se não fosse pelo Espírito de Deus, será que a gente estaria em Cristo? Não, eu garanto para você que eu não estaria. Eu era uma pessoa assim, difamador da fé, principalmente o negócio de evangelho, para mim era a coisa mais ridícula que existia, sabe? Aparecer na televisão, que esse povo entrevistando demônio, tem gente que besteira. Quantas vezes na rua, eu morava ali perto da T63, aí saía com os amigos, bebia, né? Adolescente bebia e tal, e depois saía, né? Tentando vandalizar. Quantas vezes nós não quebrou vidro daquela igreja universal, fica na T63 ali. Esses caras, tudo bandido, sem vergonha, não gostava de jeito nenhum. E o que acontece? Eu tenho certeza absoluta, no meu caso, que ninguém me induziu a querer crer em Deus e nem na palavra, porque quando me levaram para uma igreja, tentaram me enganar. Falou, não, lá tem espírita, tem católico, tem todo mundo. Eu falei, se tem todo mundo, então eu vou, pelo menos eles não vão querer me encher o saco, né? E aí quando eu fui, eu ainda perguntei, e aí, vou poder levar meu cigarro e o meu, né, um cigarrinho também? Não, pode levar, sei lá o quê. E levei, fui de boa, aí o cara me chamava para ir lá no negócio, eu falei, não, vou sair um pouco aqui, vou fumar. Então assim, eles me enganaram no primeiro momento, falaram as palavras. Primeira vez que eu vi um pastor falando, ele falou assim, não, sei lá o que Deus me deu 2 carros. Eu falei, ixi, vagabundo, sem vergonha. Saí e fui fumar. Aí o cara falou, vamos lá, volta lá. Eu falei, cara, falando 2 carros, conversa fiada, não, vamos embora. Era para mim estar jogando bola agora, lá com os meninos e tal. Então assim, era tudo contra, certo? O que realmente me pegou foi um dia que uma pessoa sensata, que era de uma igreja, ele chegou em mim e disse assim, leia o Evangelho. Eu falei, não, eu costumo ler a Bíblia na minha casa e tal. Aí ele disse assim, não, mas faça uma oração, peça para que o Senhor Deus possa visitar o seu coração, para que, se essa palavra dele realmente é verdadeira, ela possa modificar a sua vida, né? Eu falei, não, minha vida está modificada, aquela coisa assim, né, soberba, né, na forma de falar. E eu fiz isso. Eu já lia, eu tinha o costume de ler, né, a Bíblia todos os dias eu lia, mas eu comecei a ler a Bíblia e comecei a fazer orações particulares em casa. E a primeira vez que aconteceu alguma coisa comigo, não tinha influência externa nenhuma, não tinha ninguém gritando, eu não estava ouvindo louvor, eu estava lendo a palavra. Eu senti a graça de Deus entrando no meu coração de uma forma muito profunda, de uma forma que eu não sentia, porque a minha vida era muito cheia de ansiedade, de medos, de querer aventuras, e eu não sentia paz. Então assim, foi lendo a palavra de Deus que aquilo foi avassalador sobre mim. Então, o que aconteceu, eu entendi, foi Deus que fez isso. E assim, o que Paulo está dizendo é mais ou menos isso. Olha, se você realmente foi chamado pelo Espírito, então você pode crer, Ele vai continuar te aperfeiçoando. Se você não creu ainda que isso é uma obra de Deus, se você acha que isso aí é conversa de igreja, de pessoas, olha, leia a palavra de Deus na sua casa e peça para que o Espírito de Deus, de alguma forma, te mostre se existe alguma coisa desse amor de Jesus Cristo pela humanidade que tanta gente fala. Porque se esse amor de Jesus Cristo é diferente do ensinamento de grandes outros homens, como Buda, Mahatma Gandhi e sei lá quem for, sabe, eu acredito do fundo do meu coração que Deus tem uma maneira de se revelar para cada pessoa de uma forma específica, no tempo certo, da forma certa, e isso aí é algo maravilhoso que acontece. Então, hoje eu estou te dizendo uma coisa, descansa o seu coração, descansa, para de querer forçar. Deus te ama quando te chamou e te ama porque está te fazendo evoluir. Você não está vendo, pode até estar se sentindo mal agora, se sentindo como se a fé não está indo. Deus está com você. Foi o que Paulo disse, versículo de número 4. Vocês experimentaram tantas coisas em vão, se é que foi em vão, aquele que dá o seu Espírito e faz milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou é pela mensagem da fé que vocês ouviram? Assim foi com Abraão, ele creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Paulo está dizendo, o fato de Abraão ter crido, isso é que mudou a história.
Não foi porque ele obedeceu regras. A fé cristã nunca foi sobre regras. As pessoas aplicam regras porque querem o quê? Colocar cabresto em pessoas, né? Tem gente que tem medo de morrer, aí tem igrejas que vão lá e criam regras e põem o cabresto, e a pessoa então ela se sente, né, com menos medo de morrer, ou se ela morrer, ela está ali no cabresto e acha que vai para o céu. Isso é a maior mentira que tem. Deus nos deu essa liberdade, e essa liberdade ela também traz a responsabilidade da gente buscar a Deus, a salvação, a vida cristã, o crescimento espiritual é individual, mas é de uma forma orgânica, flui, é natural, não é regras. A gente não precisa ficar quebrando coisas, a gente não precisa ficar se martirizando, morrendo, fazendo, às vezes eu vejo gente assim, sabe, sofrendo, fazendo umas campanhas monstruosas, perdendo a saúde fazendo certos tipos de campanhas, sabe? Não é assim que funciona. Não é assim que está escrito, não é assim que foi ensinado nas Escrituras do Novo Testamento. Pastor, qual é a diferença? Tem um Deus do Velho Testamento e um Deus do Novo? Não, existe uma revelação progressiva, certo? E a progressão dessa revelação chega em Cristo. Cristo é o cumprimento dessa revelação. Antes de Cristo, tudo apontava para Jesus. Os profetas apontavam para o profeta que viria, Cristo. Os sacerdotes apontavam para o sacerdote perfeito que viria, Cristo. O tabernáculo que existia, certo? Apontava para o tabernáculo final que é Cristo. Tudo que tem no Antigo Testamento é para que nós pudéssemos assimilar que um dia viria, né, o completar dessas coisas. É por isso que está escrito que o Antigo Testamento é só a sombra do que viria. A sombra, porque Jesus é a completude disso. Sabe o que diz em Romanos, capítulo 15, no verso 4? Diz assim, que todo o Antigo Testamento ele foi escrito para nos deixar experiências. Mas não é um caminho que nós devemos seguir as leis para que Deus nos abençoe. Nós não somos judeus. E o que Paulo está dizendo ainda é para pessoas que carregavam marcas judaicas. Paulo tinha que chegar nos próprios judeus e falar assim, olha, deixa eu dizer uma coisa, você está achando que Deus não está te abençoando porque você não é circuncidado. E a verdade é, você é judeu e não precisa se circuncidar, que era a prática comum deles. Por quê? Porque a fé cristã nos tirou de todas essas coisas, nos tirou então de todas essas nuvens, né? Todas essas coisas que deixavam a glória de Deus meio obscurecida. E aí então o verso número 7 diz, saibam, portanto, que aqueles que têm fé é que são filhos de Abraão. Abraão conhecido como pai da fé. E Deus dizendo como é que nós devemos ter fé? Como Abraão. Abraão creu em Deus e isso foi imputado como justiça. O que Abraão fez para crer? Ele simplesmente creu. O que é crer? Sim, eu acredito. Pronto. E você anda na direção disso que você acredita. Você não faz sacrifícios para isso, entendeu? Você não precisa sacrificar animais, como tem judeus que fazem até hoje. Porque muitos não acreditam que Jesus veio. Então eles matam animais para ter expiação do pecado. Jesus, ele foi o cordeiro que morreu na cruz, derramou o seu sangue puro e santo para que a gente pudesse ter então essa justificação. Versículo de número 8, prevendo a escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro a Abraão o evangelho, por meio de você todas as nações serão abençoadas. O próprio Deus dizendo, eu comecei a entregar essa palavra a Abraão que é o pai dos judeus, mas o Senhor Deus já previa, já sabia, já queria que essa mensagem fosse pregada para o mundo inteiro. E essa mensagem seria pregada como foi pregada para Abraão. O que Deus fez? Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela. Abraão creu, saiu. Então, fé é isso. Fé é acreditar. Fé não é sacrificar. Fé não é criar um conjunto de regras. Isso tudo, na verdade, fazem as pessoas se afastar mais de Deus. Verso 10. Pois todos os que vivem na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito,
maldito seja todo aquele que persiste em praticar essas coisas que está escrito na lei. Porque a Bíblia diz assim, se você segue a lei, mas erra um ponto da lei, você está desqualificado, porque um ponto só em errar desqualifica todos. É por isso que o jovem rico chegou em Jesus e disse assim, bom mestre, eu sigo tudo da lei, o que mais eu faço para ser salvo? Jesus disse, você segue tudo? Uai, então pega o dinheiro que você tem e dá para os pobres. O que Jesus estava dizendo para ele? É impossível seguir tudo. E eu vou mostrar para você que você não está seguindo uma coisa. Por isso que Jesus fala para ele fazer isso. Pega o seu dinheiro e dá para os pobres. Ele abaixa a cabeça e vai embora triste. Não tem como. Se você chegar em Jesus, Senhor, eu faço tudo. Eu sou um bom pai de família, eu pago as minhas contas, minha vida está toda certa. Como é que eu faço para ir para o céu? Vai ter pontos que você não dá conta. E é por isso que a gente se rende diante de Deus dizendo, Senhor, se não for a graça, se não for o Espírito Santo, se não for o seu amor, eu não vou conseguir. Então vem sobre mim a tua graça, o teu poder, o teu amor, me capacita. É o Senhor, eu não posso cumprir a lei. Se eu pudesse cumprir a lei, o Senhor não tinha mandado o seu Filho. Jesus morreu porque Ele cumpriu, Ele não pecou, Ele passou por essa vida e não pecou em nada, em nenhum ponto da lei. Então Ele nos justificou porque Ele cumpriu as prerrogativas da lei. Então é isso que Paulo está dizendo, verso 12. A lei não se baseia na fé. Então a lei, ela não está baseada na fé. A lei são conjuntos de rituais. Nós não vivemos para rituais, gente. Tá? Não é ritual, o que nós vivemos é fé. É por isso que eu sempre falo, não é regra. Não tem como você chegar e perguntar, o que eu faço para acreditar em Deus? Não tem regras nesse sentido, né? Existem princípios espirituais, assim como esse princípio da justificação. Aí ele vai dizer o quê? A lei não se baseia na fé, mas o homem que pratica essas coisas viverá por meio delas. Verso 13, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldito no nosso lugar, como está escrito, maldito todo que for pregado no madeiro. Então tudo que a gente não conseguiria praticar, Cristo praticou, entrou no nosso lugar. E é por isso que tem a situação de quando Jesus está na cruz, ele clama assim, Deus meu, por que o Senhor me abandonou? Deus abandonou Jesus? Não, mas todos os nossos pecados estavam sendo imputados em Jesus. Jesus estava carregando em cima de si os pecados de todos. E é por isso então que ele enfrentou naquele momento, né, um afastamento da presença de Deus, ok? E o que acontece? Quando isso, né, é feito ali na cruz, e mesmo assim Jesus não desiste, e ele termina dizendo, Pai, eu cumpri a obra que o Senhor me deu para fazer, e ele fala tetelestai, que significa está consumado. A Bíblia diz que naquele mesmo momento, né, lá no santuário que tinha, o véu rasgou de alto a baixo, certo? O véu rasgou de alto a baixo, né, numa comprovação de que Deus estava dizendo, agora não existe nada que separa vocês de mim ou eu de vocês. Agora nós estamos conectados, porque existe uma ponte, sabe? Não tem mais algo no meio que nos deixa longe de Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse, eu sou o único mediador entre Deus e os homens. Então, Jesus Cristo, Ele é esse caminho para todo o desenvolvimento da nossa vida espiritual. E se a vida espiritual desenvolve, todas as outras áreas da nossa vida se desenvolvem também. Para a gente terminar, verso 14. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito por meio da fé. Então a promessa do Espírito vem por meio da fé. E eu gostaria que a gente fizesse essa oração hoje, que é, Senhor, me ajude a acreditar pela fé. Me ajude a me aproximar do Senhor pela fé. Me ajude a acreditar no Teu amor. Me ajude a Te amar se eu não sei o que é isso. Porque se eu entendo isso,
que é a base da fé, que isso aqui é a base, isso aqui é o beabá do cristianismo, doutrina da justificação. Então a gente começa a sair de várias coisas, vai sendo desconstruído da nossa mente várias coisas erradas que nos ensinaram, sabe? A gente é muito ensinado em várias categorias muito fracas, e a gente precisa então ter essa condição de ter o nosso coração preparado para uma mudança de mentalidade. É o que muda a vida da gente, não é? A palavra arrependimento, ela é uma palavra grega que se chama metanoia, né? Que é uma mudança de 180 graus. Então, nesse dia de hoje, se você ainda não tinha essa visão, eu quero que você peça a Deus ela. E a visão é: o crescimento espiritual não é dado pelo esforço que eu faço. O crescimento espiritual é dado pela consciência que eu tenho do que Jesus fez. E a consciência que eu tenho de que Ele fez e que Ele continua fazendo essas coisas na minha vida espiritual. Que eu não estou abandonado e que eu não preciso fazer sacrifícios. Tem horas que nós vamos fazer algumas coisas, mas não é sacrifício para crescer espiritualmente. Por exemplo, às vezes você vai ter que fazer um sacrifício e ir para um lugar muito pobre, pregar para pessoas, cuidar de pessoas, ajudar pessoas. Isso não é um sacrifício para você se aperfeiçoar. Isso é um sacrifício que você faz, né, para que outras pessoas tenham menos sofrimento, né? Então, se você vai até o Nordeste pregar, levar alimentos, e vai viver aquele calor, aquela situação terrível, e para aquilo para você é um sofrimento, não é um sofrimento para crescimento espiritual. Você está fazendo isso pela obra de Deus. Consegue entender? É por isso que não tem como igreja ficar falando assim: você tem que dar 10% de dízimo, 10% de dízimo. Você não faz algo por sacrificar para Deus. Você faz algo se você entende que de alguma forma, por exemplo, se você está num ambiente, você acredita que a palavra é pregada, que essa palavra pode expandir e que de alguma forma material, estrutural, fisicamente, você pode contribuir com isso, aí você faz. Não é porque você não dá os 10%, os demônios vão te pegar. Isso não existe. Isso não está na Bíblia. Então, creia em Deus. Creia que Ele está te aperfeiçoando. Creia que você está seguindo em frente mesmo sem sentir. Porque mesmo que a gente não sinta, Deus continua trabalhando. Você pode se colocar de pé para nós orarmos? Vamos fazer essa oração. Senhor Jesus querido e Pai Celestial, toca os nossos corações mais uma vez. Que o Teu grande amor nos visite nessa hora. Nós não somos ninguém, mas o Senhor é tudo para nós. Ó Deus, e nós queremos ter esta convicção, a justificação. Quem éramos nós? Mas o Senhor nos chamou. O Senhor invadiu o nosso coração com a Tua graça. O Senhor nos deu o entendimento, Senhor, de como os princípios da Tua palavra estabilizam a nossa vida. O Senhor nos amou. O Senhor nos ensinou a Te amar. E agora nós continuamos caminhando e queremos ser aperfeiçoados pela fé. Perdoa quando nós caímos no meio do caminho por causa da ansiedade, do medo. Ajuda-nos, ó Deus, a ficarmos de pé. Não é pela nossa força, porque diz a Tua palavra: o justo cai até 7 vezes, mas é o Senhor que o coloca de pé. É o Senhor que nos coloca de pé. É o Senhor que diz: sobre vocês já não há mais nenhuma condenação. Sobre vocês que estão em Cristo Jesus, já não há mais nenhuma condenação. O apóstolo Paulo escreve isso depois de dizer: o bem que eu quero fazer parece que eu não consigo, mas o mal que eu não quero parece que tenta roubar a minha alma de Deus. Mas ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já tem nos abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. E se Ele é por mim, quem será contra mim? Nem a morte, nem a espada, nem os anjos, nem os demônios, nem a altura, nem a profundidade, nem a peste, nem a praga, nem a fome, nem a nudez, nem as tragédias, nada nos separará do amor de Cristo. Porque se Ele é por nós, quem é contra?
Ele mesmo disse, vocês sois mais do que vencedores em Cristo Jesus. A nossa vitória foi imputada porque Jesus morreu no nosso lugar. É a justificação. Nós estamos justificados, e é por isso que o texto diz: Gálatas, saiam dessa insensatez, parem de fazer força, tentando se aproximar de mim. Eu é quem estou me aproximando de vocês. Eu é quem estou dando fé sobre fé em vossos corações. Eu é quem estou colocando essa graça dentro de vocês. Não são vocês que me conquistam, eu conquistei vocês primeiro. E é por isso que agora vocês podem se achegar perto de mim com amor, não pelo medo, mas por amor. Bendito seja o teu nome, Senhor Jesus. Que a nossa fé possa crescer, porque o Senhor é quem faz ela crescer. Abraão, o pai da fé, creu e isso lhe foi imputado como justiça. Que a nossa fé também seja imputada pela justiça, porque o justo viverá pela fé, é o que está escrito. Aceita o nosso cântico ao Senhor nesse dia de hoje. Vamos adorar a Deus com a música.